aqui para falar com vocês sobre um assunto muito falado entre nós meninas, que é sobre implante de silicone. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha cirurgia, como eu decidi fazer, como eu perdi o medo, como que foi, contei tudo detalhadamente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu, assistir. E sempre as meninas me mandam muita pergunta pela fanpage ou até mesmo no YouTube. E hoje eu decidi colocar as perguntas mais frequentes e vim aqui responder pra vocês. Então elas sempre me perguntam, eu vou ficar olhando pra baixo porque a minha colinha tá aqui embaixo. Ela sempre me pergunta como foi a minha cirurgia, se foi por cima do músculo ou por baixo do músculo. A minha cirurgia foi por cima do músculo. Quando eu fui no médico, eu até perguntei pra ele se tinha necessidade de ser por baixo do músculo. Ele me disse que não, porque no caso eu tinha um pouco de peito, então eu tinha um pouco de pele aqui pra poder esticar. Então não tinha necessidade de ser por baixo do músculo, aquela submuscular que eles falam. Então, assim, ele me explicou que só é preciso fazer essa submuscular quando a pessoa não tem nada. Então, pra não ficar muito artificial e não correr o risco dele abrir e depois não ter pele o suficiente pra fechar, eles fazem por baixo do músculo porque é certeza que vai ficar um peito, um seio mais natural, não tão artificial, não vai ficar aquela coisa assim, pá, né, aquelas duas bolinhas, vai ficar com um formato de seio mesmo. Então, a minha cirurgia foi por cima do músculo, não teve necessidade de fazer por baixo do músculo. Aí, a segunda pergunta é, como eu me senti após a cirurgia? Olha, nos primeiros dias, como eu falei no vídeo, foi bem dolorido. Os 3 primeiros dias, mais ou menos, assim, eu senti muita dor, principalmente o primeiro dia depois da cirurgia, né, que eu fiz a cirurgia numa sexta. No sábado, pra mim, foi um dos piores dias. E assim, eu sentia muita dor nas costas, porque eu só podia dormir de barriga pra cima. Quer dizer, até hoje, assim, eu ainda não consigo dormir totalmente de barriga pra baixo. E isso é uma coisa que faz muita falta pra mim, porque eu adoro dormir de bruço. Adoro, adoro, adoro. É um jeito que eu tenho certeza que se eu deitar, eu durmo. Então, assim, eu tive que me adaptar a dormir de barriga pra cima, tive que dormir muitos meses de barriga pra cima. Hoje eu já durmo virada pro lado. Mas ainda assim eu sofro um pouco. Então, assim, os primeiros dias foi mais dolorido, mas depois disso foi super sossegado. Eu já pude fazer assim, claro, eu não podia erguer o braço, não podia fazer estrapulias, né? Mas assim, normal. E hoje eu amo, sabe? Assim, as meninas falam, você se arrepende? Eu não me arrependo, como eu falei. Não me arrependo, sempre foi um sonho. Eu sempre quis fazer muito essa cirurgia. E quando eu consegui fazer, então é como se fosse um sonho realizado. Então eu não me arrependo e eu adoro. Eu acho que quando põe uma blusa fica bonito, com um biquíni fica bonito. A gente só tem que tomar cuidado na quantidade que põe, porque, que nem eu sou pequenininha, eu não podia colocar uma coisa muito grande, senão ia ficar desproporcional do meu corpo. Hoje eu sigo a minha vida normal. No começo, né, eu tinha que ficar evitando fazer... Na academia, quando eu voltei pra academia, eu tinha que ficar evitando de fazer exercício de braço, porque eu acho que eu sentia um pouco ainda, né, até o músculo acostumar com a prótese ali, eu sentia um pouco ainda, mas hoje eu faço tudo normal, faço braço, faço aula de endurance lá, a gente faz flexão, então hoje eu tenho uma vida normal. A terceira questão é, o tamanho lhe agradou? Sim, o tamanho que eu coloquei de prótese me agradou, eu coloquei 375 ml. Quando eu fui, eu tinha a intenção de colocar 300 ml, mas aí no dia lá que eu fiz o teste, porque ele pediu, né, como eu expliquei no vídeo anterior, ele pediu pra eu colocar uma prótese de cada lado, de cada tamanho, e na hora lá eu decidi que eu queria colocar 400 ml. Ele me disse que ele pediu 3 tamanhos de prótese pra mim, uma de 350, 375 e 400 ml, e que aí na hora da cirurgia ele ia ver qual que ia ficar melhor. Ele me disse que na hora que ele estava fazendo uma cirurgia, ele até colocou a de 400 ml, mas ele achou que ia ficar meio desproporcional do meu corpo, não ia dar muita diferença no tamanho, dava uma diferença de 2 milímetros só, mas dependendo, às vezes fica fora fica sobrando muito aqui do lado, então ia ficar desproporcional do meu corpo. Então eu acho assim que o tanto que eu coloquei hoje é o suficiente. Eu não sou muito alta, eu sou baixinha e eu sou fina, assim, aqui, né, meu ombro é fino, então não adianta eu querer colocar muita coisa. Então eu acho que
o tamanho que eu coloquei me agradou. Eu tinha muito medo disso, bastante meninas veio falar comigo também. Ai, você... Como que foi, né? Assim, como que eu decidi o tamanho? Eu tinha medo de colocar pouco e me arrepender, porque eu falei, nossa, eu gastei um dinheirão desse, coloquei pouco e nem dá pra perceber. E eu tinha medo também de colocar muito e falar assim, nossa, eu coloquei demais, ficou uma coisa totalmente desproporcional pro meu corpo. Mas eu fui num médico, assim, muito conceituado aqui da minha cidade. Da minha cidade não, de uma cidade vizinha, né? Mas é aqui próximo. E ele é muito conceituado e o que ele falou pra mim, não, isso aqui vai ficar bom com o seu corpo, com o seu tipo de corpo, eu acreditei nele porque ele é muito conhecido. E eu nunca ouvi ninguém falar mal dele, assim, ai, que deu algum problema. Então, o que ele falou pra mim, eu segui. E é isso que eu falo pra vocês. Vai num médico, assim, confiável, em alguém que você já sabe que colocou nele, pra pegar uma referência. Eu já conhecia 2 ou 3 pessoas que tinham feito cirurgia com ele, por isso que eu optei por ele. Então, assim, busca sempre... buscar uma referência do médico, ver como que foi, como que ele tratou no pós-cirúrgico, como que foi a cirurgia, se a pessoa teve alguma rejeição depois. Tenta assim, procura na internet. Eu procurei muito na internet, coloquei se tinha algum processo judicial, alguma coisa. Eu procurei muito antes de colocar. Então é isso que eu aconselho pra vocês. Vai num profissional que vocês acreditam no trabalho dele. A próxima questão é quantos ml você colocou? Então, eu coloquei 375 ml. Eu já falei isso anteriormente. A outra questão é qual é o perfil. Existem vários perfis. Existe o perfil baixo, o perfil médio, o perfil alto. O que eu coloquei foi o redondo e perfil alto, porque eu queria um peito grande. Qual foi o seu tipo de anestesia? O meu tipo de anestesia foi anestesia local. Eu cheguei lá, ele me deu um comprimidinho pra tomar. E eu não sei pra que serve esse comprimidinho, na verdade. Eu não sei se é algum calmantinho, é alguma coisa pro estômago. Na verdade, eu não sei. Eu nem não perguntei, na verdade, porque eu tava tão nervosa que eu nem me atentei a isso. E depois ela vem com soro. No soro já tem um sedativo, porque não deu tempo de eu contar até 5, eu acho. Não consegui, porque eu olhei pra cima, olhei pro lado, olhei pra cima, olhei pro lado. A hora que eu vi, eu já tava dormindo, eu já acordei na sala de observação, lá no meu quarto. Então, eu vi que depois, né, depois que tirou a faixa, tudo, tinha vários lugares assim que tava picadinho, e eu perguntei pra ele, ele falou que era da anestesia. Então, a minha anestesia foi local. Quem foi o médico? O médico que eu fiz foi o Dr. Sérgio Mariottini. É um médico, é um cirurgião plástico aqui da minha cidade vizinha de Araraquara. Eu já tinha 2 amigas que tinham colocado, uma inclusive tinha feito o seio e tinha feito a face com ele. E eu gostei muito da cirurgia dela, achei que ficou muito boa, muito bonito o seio. E quando eu decidi fazer, eu tinha marcado com 2 médicos. Eu marquei com o Mariottini e marquei com o Endrigo, em Ribeirão Preto. Só que eu fui no Mariottini e eu gostei tanto dele, eu gostei tanto do jeito que ele conversou comigo, sabe? Ele já é um senhor, ele não é novo, assim, ele deve ter uns 50 e pouquinhos anos, mais ou menos. E aí eu fiquei conversando com ele, perguntei há quanto tempo ele trabalha com isso, ele falou que ele já trabalha com isso há quase 30 anos. Então, assim, eu procurei muito pra ver se eu não achava algum processo contra ele, eu não achei nada, nenhum processo judicial contra ele. Não sei se já teve algum, nunca ouvi falar, na verdade. E, assim, pra todo mundo que eu sempre falei, eu fiz com o Mariottini, todo mundo sempre falou muito bem. Então, eu gostei muito dele. Então, as meninas que forem aqui da minha cidade ou então da região, é um médico que eu indico. Depois eu tava tendo um pouco de dor no meu peito esquerdo. E eu fui nele pra ver, porque eu fiquei com medo de ser algum tipo de rejeição, alguma coisa da prótese, porque pode acontecer também, o nosso organismo pode rejeitar a prótese. Mas graças a Deus não foi o caso. O que estava acontecendo aqui, eu já estava dormindo de lado. Então, eu durmo com a mão aqui, embaixo do travesseiro. E esse peso aqui, o braço, estava pressionando muito esse seio. Então, podia estar acontecendo alguma inflamaçãozinha. Aí ele falou para eu tomar anti-inflamatório, eu tomei e a dor sumiu. Graças a Deus não foi nada grave. Então, assim, ele é muito atencioso, eu gostei muito dele e eu indico ele para todo mundo que quer fazer. E a última questão é, quanto eu paguei? Gente, há uns
4 anos atrás, não, mais, há uns 5 anos atrás eu fui ver pra colocar e uma médica daqui de Matão me cobrou 6 mil reais. E depois de quase 5 anos que eu fui nele pra colocar, eu falei, vai estar uns 12 mil reais. Eu imaginava que ia ficar uns 12 mil reais a minha cirurgia. E eu fui na consulta, mas já pensando, não vai dar pra fazer, porque eu tinha um pouco de dinheiro guardado, mas eu tinha certeza que não ia ser o suficiente pra pagar a cirurgia. Aí eu fui nele e tudo, e tem gente que acha chato falar e tem gente que acha chato vir me perguntar, então eu já decidi falar no vídeo, porque assim, né, já fica explícito. Eu paguei 7.200 da minha cirurgia, eu dei uma entrada pra ele de 3 mil reais e dividi o restante em 4 parcelas. Passou rapidinho, eu paguei rapidinho. Esses 7 mil reais já foi com tudo, com a internação, com a anestesista e com a cirurgia, com a prótese, com tudo. Eu dormi na noite, eu cheguei lá na sexta-feira, a 1h da tarde, estava marcada a minha cirurgia, e ele falou que eu ia embora no mesmo dia. Mas eu dormi demais. Tem gente que faz a cirurgia e dá meia hora, 40 minutos da cirurgia e acorda. Minha cirurgia durou em torno de 1 hora. Ele começou a fazer minha cirurgia 2 horas da tarde, era umas 3h30 mais ou menos, ele já tinha terminado, eu acordei às 7 da noite. Então, quer dizer, eu dormi muito. E ele achou melhor eu não ir embora pra casa naquela noite, ele achou melhor eu dormir lá, porque eu ainda tava com dreno, eu usei dreno na minha cirurgia, então ele achou melhor eu ficar lá, porque a enfermeira tava lá, né, se eu tivesse dor, algum tipo assim. E foi muito bom eu ter dormido lá, eu acho que a primeira noite é essencial a gente ter algum tipo de cuidado, porque dói, é uma coisa assim, você tá sensível, e eu senti muita dor nas costas por causa da posição de dormir, então eu dormi lá e ele não me cobrou nenhum real a mais por isso. Foi tudo, tava tudo incluso. No outro dia de manhã, no meio da noite ela vinha, me dava medicação, ele não tinha prescrito medicação pra dor e eu tava com muita dor nas costas, ela foi e me levou remédio pra dor. No outro dia eles me levaram um café da manhã muito gostoso. Então assim, eu adorei o atendimento da clínica, gostei muito, eu achei que o valor foi justo. Tem médicos que cobram mais barato, que eu já vi o serviço também, que nem desse Endrigo, se eu não me engano a cirurgia dele, uma amiga minha fez, pagou em torno de 5.200, que falou que ele é muito bom também. Eu não o conheço pessoalmente. Quando eu marquei de ir na consulta com ele, eu fui primeiro no Mariottini. E como eu tinha gostado muito dele, eu decidi não ir no Endrigo. Mas eu já ouvi falar muito bem dele também. Bom, gente, como eu falei no outro vídeo, é um sonho. E pra quem tem vontade de colocar, as meninas falam, ai Priscila, mas eu tenho medo eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Eu também tinha muito medo e foi uma coisa que eu decidi do dia pra noite e fui e fiz. É uma coisa que você não pode pensar muito. Se você já tiver o dinheiro guardadinho e der pra você fazer, pega e faz, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Que todo mundo que eu converso, assim, que eu sei que colocou, às vezes a única coisa que elas falam que elas se arrependem é de não ter feito antes e de não ter colocado mais. E que nem ele falou pra mim que se fosse pra fazer a cirurgia que não desse pra perceber que eu coloquei silicone, se fosse um silicone pobre, que ele não ia nem fazer. Então, assim, foi muito legal, sabe, o jeito que ele me tratou, como que eu fui tratada lá na clínica também. Eu gostei muito. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês. São dúvidas mais frequentes que as meninas sempre me perguntam. Qualquer dúvida, se tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês querem me perguntar, é só vocês deixarem anotado aqui, eu deixo pergunta pra mim na fanpage, que eu sempre tô entrando, sempre tô respondendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.